nosso programa Prosa Cultural. A nossa prosa aula que hoje vai trazer um tema muito peculiar, que vai falar sobre a sala de imprensa da Santa Sé em Roma, na Itália. Portanto, estamos aqui recebendo nos nossos estúdios a jornalista Lízia Costa, que tem uma vasta experiência como correspondente da Canção Nova lá na Itália, em Roma. Lízia, é um prazer recebê-la aqui para a gente destrinchar, saber os bastidores, como é que funciona a sala de imprensa, né, que divulga as informações do Vaticano, né, do Papa, enfim, do mundo católico. É um prazer mesmo, seja muito bem-vinda. Larissa, muito obrigada pelo convite. É uma alegria compartilhar essa informação que eu a considero tão preciosa, né, e também às vezes útil para algumas pessoas, até para pensar em estruturas também aqui na nossa própria realidade. Tá, e como jornalista e atuando na área lá, explica um pouco pra gente como que é essa sala de imprensa, como que funciona a gestão dela, né, para quem está nos assistindo. Então, existe uma estrutura física, que é de fato uma sala de imprensa da Santa Sé, que é um ambiente onde todos os jornalistas que são credenciados ali na sala de imprensa frequentam diariamente. De segunda a segunda, não tem nem sábado nem domingo, todo dia ela está aberta num determinado horário para receber esses jornalistas. E essa estrutura física, ela comporta justamente uma dinâmica muito interessante do Vaticano, que é a forma como ela trata os jornalistas, os comunicadores. Quem pode pertencer, quem pode entrar para essa sala de imprensa? Exatamente, fala para a gente aí quem frequenta para poder, né, divulgar. Quem são as pessoas credenciadas? Isso, é um credenciamento de fato. Você precisa estar morando em Roma, pertencer, estar conectado, ligado a um meio de comunicação. Por exemplo, na época, eu trabalhava na TV Canção Nova e morava em Roma. Então, você precisa ser, de fato, correspondente. Ah, mas, Liz, eu vou só cobrir um evento grande, uma canonização do Papa. Eu posso? Eu tenho temporário. É um credenciamento temporário, que pode ser feito aí para um evento. A canonização do Beato Carlo Acutis, que vai acontecer daqui a uns dias. Então, eu vou para Roma, daqui do Brasil, cobrir esse evento, eu faço esse credenciamento temporário. Os meus direitos são um pouco mais restritos. Porém, quem mora em Roma representando uma TV, uma rádio, um jornal, ele tem um credenciamento ordinário, que significa que você tem plenos direitos de informações privilegiadas passadas pela sala de imprensa, acesso aos locais onde o Papa celebra, que é específico para quem vive ali e pertence a esse pequeno grupo de jornalistas. Hoje são mais ou menos uns 60, 70 jornalistas credenciados de maneira ordinária, fixa, que frequentam ali a sala de imprensa e que fazem então essa cobertura direto da fonte, o que é um pouco raro da gente ver, né? Porque de fato é direto da fonte. Então ali que saem as informações verídicas, bem testadas, bem provadas, para que a imprensa no mundo inteiro saiba se comunicar e tenha uma comunicação límpida sobre a Igreja, sobre o Vaticano. Aí nesse sentido a sala de imprensa tem uma direção, uma subdireção, como que funciona aí? Sim, isso mudou um pouquinho com o pontificado do Papa Francisco, como diversas outras coisas também mudaram, né? Antes existia uma figura que se chamava porta-voz do Papa. Que era o padre Federico Lombardi. Ficou muitos anos com João Paulo II e com Bento XVI. O padre Federico Lombardi depois se aposentou e entraram, né, duas novas figuras que são o diretor e vice-diretor da sala de imprensa. Porque o Papa Francisco ele tem uma dinâmica diferente, né? Ele não coloca ninguém falar por ele mesmo vai lá e fala. Então, essa figura de porta-voz, que muitas vezes a gente vê, né, o porta-voz do presidente, que fala pelo presidente, o Papa não precisa, porque ele fala por si só, no sentido que ele não respeita essa hierarquia, por assim dizer. Então, hoje a gente tem o diretor, que é o Matteo Bruni, que é um italiano também com descendência americana, e a Cristiane Murray, que é uma brasileira. Então, a gente, quando foi anunciado isso, foi uma festa, né? Foi, até pela questão do idioma, sim, os privilégios, da proximidade. Sim, muito. Ela responde, assim, com muita facilidade, sempre atendeu muito bem as equipes latino-americanas, por assim dizer, né? Porque a gente, às vezes, ficava meio assim, sem entender as dinâmicas, e com a presença dela, também antes tinha sido uma espanhola como vice, né? Uma espanhola muito atenta a essas outras realidades, mas ter uma brasileira lá dentro é um privilégio muito grande
para a nossa imprensa brasileira, mas também como representatividade, né? Uma mulher que migrou para a Itália, que foi para lá trabalhava no Vaticano, mas que foi eleita para ser a vice-diretora da sala de imprensa e hoje ela é responsável por um trabalho muito importante lá de gerenciamento de comunicação e de jornalistas, né? Que ela trabalha mais diretamente com todos os jornalistas. E atualmente, com a questão de saúde do Papa, a gente tem visto, né, os boletins, né, que saem todos os dias, através da sala de imprensa. E então, esses boletins a gente pode confiar mesmo, né? Sim, Larissa, é bem interessante essa pergunta, porque às vezes a gente fica meio na dúvida, mas essa informação veio de onde? Eu tento sempre buscar se essa informação, como princípio, né, fonte principal, se ela veio da sala de imprensa da Santa Sé, porque existe uma responsabilidade, e o próprio Papa Francisco tem essa dinâmica, de pedir para que a sala de imprensa não omita nada, inclusive das crises da igreja. Então, assim, aconteceu, por exemplo, aconteceu direto, chegava lá uma denúncia, a gente mandava um e-mail para a direção, perguntando se aquilo era verdade, e eles respondiam. Quando eles respondiam, muitas vezes eles respondiam primeiro para aquele jornalista que perguntou, porém depois eles abriam, por ser um tema de direito de todos, né, respondendo a perguntas de jornalistas, a denúncia tal, tem esse procedimento. Então, o Papa Francisco quis sempre essa transparência. E agora, na saúde dele, ele mesmo disse, né, eu quero que vocês contem o que de fato eu estou passando. Porque não é algo normal. A gente está achando assim, né, ai, que legal. Porém, com o João Paulo II e com o Bento XVI, existia um boletim que contava o estado geral de saúde, mas não detalhe. Pneumonia bilateral, teve esses detalhes médicos que às vezes a gente tem de boletim médico, isso não existia antes. Então foi um pedido do Papa que a sala de imprensa transmite, que é uma informação muito segura. Ela primeiro é enviada aos jornalistas credenciados, então esse boletim ele é disparado em Telegram, Yankee e também e-mail, e depois aí a pessoa meio que automaticamente já vai escrever a sua nota e cada um vai escolher se vai aprofundar nos temas, se vai procurar um médico para explicar ou se vai dar aquela notícia mais de forma direta. Mas o boletim, assim que ele sai para todo mundo exatamente no mesmo segundo. Todos os credenciados recebem no e-mail, no Telegram, ao mesmo tempo, sem nenhum privilégio de uma emissora ou de outra. Isso também eu acho fantástico, porque todo mundo tem acesso... Tudo igualitário. E né? sim, e aí depende da sua condição ali de trabalho na hora. Se você tem condições de talvez já fazer uma live, cada um vai trabalhar com aquela notícia da sua própria forma. Porém, a notícia chega para todo mundo no mesmo momento. E também eles reúnem, né? Isso a gente acaba não vendo, que é meio em bastidores. Existe uma reunião diária. No fim da tarde, tem duas amigas... Com toda a imprensa? Com quem quiser. Ah, tá. Aí eles então, uma reunião aberta. Uma reunião entre os jornalistas credenciados, sempre ali fechada entre eles, mas para poder tirar alguma dúvida que é possível tirar. Então, às vezes, o próprio Mateus explica, olha, gente, isso aqui, a gente não entra nesse detalhe, mas... por que não está tirando foto? Aí vai e explica por quê. Esses detalhezinhos que às vezes a gente vê numa matéria e em outra, um acréscimo de informação que a gente não viu na nota, está muito nesse diálogo entre eles, que eles chamam de nossas fontes vaticanas, que no caso está ali bem ligado à sala de imprensa mesmo. E a gente está acompanhando, a gente sabe, né, são 12 anos de papado, e que infelizmente parece que estão nos últimos tempos, né, no fim do papado do Papa Francisco. E aí, nesse sentido, a sala de imprensa chega a divulgar alguns possíveis nomes de próximos papas, né? Porque o conclave já está sendo assim, cogitado pela mídia, né? Pela imprensa. Tem alguma posição da sala de imprensa a respeito? Não, eles são muito prudentes com essa parte, principalmente de conclave e de nomes. O que acontece entre os bastidores, são análises feitas pelos próprios jornalistas que, por serem vaticanistas, estarem dentro daquela realidade, conhecerem, estarem próximos mesmo a muitos cardeais, eles acabam fazendo conjecturas, vão pensando ali em próximos nomes, em próximas possibilidades de Papa, fazendo aquele pré-conclave, que é o nome que se dá, né? Porém, muito à parte da sala de imprensa. É meio que assim, a gente trabalha junto aqui, está todo dia nesses bastidores, nessa sala, então, olha, eu acho que o cardeal Parolin, que é o secretário de Estado,
tem um perfil daquilo que se fala hoje. Aí você ouve de um cardeal, ouve de outro, vai criando aqueles nomes. Hoje já tem, se você pesquisar, você tem uma lista dos 10 papáveis. Mas isso não tem nenhuma referência com a sala de imprensa, porém, acontece naquele bastidor ali entre os jornalistas. Burburinho, o burburinho, não tem como, né? Ali são informações preciosas que um troca com o outro, que ouviu de uma fonte segura, mas não vindo diretamente da direção, mas sim entre os próprios vaticanistas que circulam ali aquele meio. E aí falando um pouco sobre o Papa Francisco, né, que é realmente o primeiro Papa global da história aí dos pontífices, né? Fala pra gente da sua experiência, do seu contato com ele, das suas coberturas. O Papa tem números históricos e eu falo sempre que é o Papa da primeira vez. É a primeira vez que um Papa caminha a pé no centro de Roma, é a primeira vez que vai a uma ótica escolher o próprio óculos. Tudo parece que é assim, meio que a primeira vez, porque ele não teve medo de inaugurar novidades muito humanas, muito próximas à realidade de uma pessoa comum. Tirar, talvez, não a autoridade, porque isso não acredito que nunca foi tirado da parte dele, mas tirar aquela aura de proteção extrema, que ele mesmo fala, meu desejo de uma é sair... figura sacrossanta. Sim, né? de algo inatingível. Então, ele se fez próximo com esses gestos que ele, de escolhas, assim, de visitar uma pessoa, de visitar um padre, um doente. Então, ele tentou conseguiu, na verdade, né, essa proximidade e tirar essa imagem de inatingível. Então, como experiência pessoal, desde que ele foi eleito, eu estava aqui no Brasil, um ano depois que eu fui para Roma, ali eu já entendi que tinha uma experiência diferente pelo fato de ser latino, e sendo latino eu sei que nós temos uma maneira de lidar diferente, mas chegando lá em Roma, ele não força nenhum contato, é muito natural. Tanto é que se ele não agradou muito ali, ou se ele viu que a pessoa está querendo só aproveitar de alguma forma, eu cheguei perto de você já com o celular para fazer a selfie. Você vê que a reação dele é diferente de alguém que chega para pegar na mão, para dar um abraço. Ele tem uma sinceridade no olhar, no ato, no gesto, muito clara, assim. É uma pessoa que vive com intensidade, que você sente, assim. Tipo, ele olha no olho. Serviço ao próximo, Isso, né? Serviço e ao próximo. Contato humano. Contato humano. Ele olha nos olhos das pessoas, ele toca as pessoas, ele aceita ser tocado. Então, tem uma experiência de humanidade, assim, de um Deus acessível, porque, de fato, é isso, né? Ele, na nossa linguagem, na minha linguagem mais católica, no sentido de fé, ele é um representante de Cristo, ele é o sucessor de Pedro. Só que é um Pedro e um representante de Cristo que eu posso tocar, que antes parecia que estava não julgando e não culpando, mas, assim, algo de benefício que trouxe o pontificado dele, entre tantas outras coisas, essa capacidade de sentir Deus mais perto. Porque eu sei que aquele amor ali que ele transmite, que é um amor de Deus, ele me toca e eu posso tocar também. Então, é uma experiência muito assim, eu gosto às vezes eu olho foto dele assim e fico, meu Deus, eu vejo algumas coisas que eu falo, é único mesmo, é uma experiência que ele conseguiu passar pra gente de uma forma única. Exato. Lísia, foi um prazer recebê-la aqui para poder falar sobre essas informações tão preciosas. E eu acho que quem está nos assistindo pôde aprender bastante, pôde tirar conhecimento, né, agregar informações. Então, muito obrigada mesmo pela sua presença. Larissa, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de falar desse tema que me é tão caro. Certo. E é isso. Fica por aqui mais uma edição do nosso programa Prosa Cultural. Até a próxima edição e um forte abraço.